Opa, bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo já o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos começar a partir do capítulo 4, que vai falar sobre Moisés exorta o povo à obediência. O versículo 1 diz: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: Reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa nos céus, semelhante a algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante a algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas, quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando vocês gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira,
Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua herança e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando para todo sempre. Agora falando sobre as 3 cidades de refúgio, versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o sol nascente, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderá se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. E aí Moisés conta a história da legislação, versículo 44. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízes que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, rei dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, até o monte Siom, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste, até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Deuteronômio capítulo 5 vai falar sobre os 10 mandamentos. Versículo 1 diz: Moisés chamou todo Israel e lhe disse:
Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estão vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para mim imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia do sábado para santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E aí Moisés vai ser mediador entre Deus e o povo, versículo 22. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que tinha vindo do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os dias na terra que irão possuir. Agora, no capítulo 6 de Deuteronômio, vai falar sobre o grande mandamento,
O versículo 1 diz: São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês e seus filhos e os filhos de seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. E agora vem as admoestações contra a desobediência, versículo 10. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dele. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova ao Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: Nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como ele nos ordenou.